Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 25 de outubro de 2022. Vamos ver, quero que vocês conheçam melhor quem é atualmente o exército do ditador russo Vladimir Putin, ou seja, quem é o exército da Rússia que está fazendo a guerra da Ucrânia. Lembram que aproximadamente entre 150 a 180 mil homens entraram na Ucrânia no dia 24 de fevereiro desse ano, de 2022. Mas desses homens, mais da metade foi dizimada. O que é esse foi dizimada? Ou morreu em combate, ou foi ferida. Ou seja, então aproximadamente 80, 90 mil homens já que chegaram não estão mais lá. Então hoje o exército de Putin lá é bem menor, tem sérios problemas de moral, tem sérios problemas de logística, e esses problemas estão se avolumando dia a dia, principalmente com o avanço vitorioso da contraofensiva ucraniana, que foi iniciada há semanas atrás. Quero pedir a vocês, primeiro, que inscrevam-se no canal, preciso de vocês, por favor, para o canal crescer é importante a participação de vocês. Quero pedir também, compartilhem com suas redes sociais, caprichem no gostei e também façam os seus comentários, será um prazer discutir com vocês. O ditador russo Vladimir Putin vem enchendo as linhas de frente agora, atualmente, depois de todas essas derrotas que ele teve, com homens desmoralizados, com pouco ou nenhum treinamento militar e equipamentos escassos, enquanto luta para sustentar sua campanha militar em meio a crescentes baixas no teatro de operações, ou seja, é um turrão que não quer admitir derrota, não quer negociar e vive pedindo para a Ucrânia render-se, quando quem está recuando é ele, e a Ucrânia já se começa a concentrar tropas próximo ao istmo que liga a península da Crimeia para possivelmente no ano que vem retomar a Crimeia, após finalizar Kherson. Mas mobilizar 300 mil novas forças para a Rússia provou ser difícil, especialmente depois que centenas de milhares de pessoas fugiram do país para escapar do recrutamento. Aproximadamente 1 milhão de pessoas conseguiram fugir do país na primeira semana da mobilização. Aqueles que permanecem acabaram sendo arrancados à força de escritório, né? Eu acho que a força é uma redundância, porque arrancados já significa, né? De cafés até abrigos, de lanchonetes, de bares, de restaurantes, onde passavam equipes de mobilização e simplesmente levavam essas pessoas como mobilizáveis para os campos de instrução. É como você vê antigamente naquele filme das naus, das galeras, dos piratas, onde os soldados, ou até antes, né, antes da Idade Média, os soldados eram recrutados à força. Né? Chegava mesmo o exército oficial, recrutava desde vagabundos até quem, se fosse boa gente ou não, era recrutado à força para lutar por alguma causa ou em alguma guerra, para servir ao rei, ou servir a piratas, a bandidos, coisas parecidas com isso. É isso que ele fez na Rússia, né? Lamentavelmente. E o povo procurou fugir disso e muitos fugiram mesmo internamente na Rússia. Internamente, a impopular campanha de recrutamento do ditador Putin alimentou uma crescente frustração e oposição. Com a mobilização, Putin agora trouxe a guerra para as casas de muitas famílias russas. Por que trouxe para as casas das famílias? Porque até esse ponto, antes da mobilização, ele tentou retratar a guerra e as coisas dentro da Rússia como normais, acrescentou. Ele não chamava de guerra, aliás, ainda não chama. Era uma operação especial. Foram lá na Ucrânia, invadiram um país, né, que era um país amigo, mantinha relações diplomáticas, comerciais, etc. Mas ele foi lá e invadiu o país. Então ele, na realidade, com isso, ele tentava proteger os russos, politicamente importantes. Ele tentava também não deixar as informações ruins chegarem aos russos, achando que sempre ele ia conseguir, né, ele tinha a meta de em 10 dias ocupar toda a Ucrânia. Agora, ontem, dia 24 de outubro, 8 meses de guerra e Putin não conseguiu nada. Na realidade, está perdendo terreno, e inclusive terreno no leste, onde terreno que ele tomou, roubou
quando invadiu em 2014. Como os soldados, esses novos mobilizáveis, estão insuficientemente preparados para a guerra e mal equipados, até o próprio ditador admite que algumas das novas forças são treinadas por apenas 10 dias, ele já falou isso ao vivo. Ser enviado para lutar na guerra é muitas vezes, eu tenho chamado, eles são buchas de canhão, mas eu acho que é pior do que isso. É como uma sentença de morte. Você vai a uma guerra que dura 8 anos, onde a Ucrânia está lutando lá, os soldados que estão lá já estão lutando há 8 meses, estão treinados, bem equipados, e aí vai enfrentar um pessoal que está 10 dias treinado, né? E existiu casos de 2.000 homens só na região de Kherson entregarem-se para os ucranianos. Muitas deserções. Existem muitos relatos também anedóticos de homens destreinados, desequipados e totalmente despreparados sendo levados para a linha de frente, onde alguns já renderam-se, outros, e muitos desses novos mobilizáveis já foram inclusive mortos, né? De acordo com o Ministério da Defesa britânico, através da sua inteligência, os novos soldados russos são formados a pagar do próprio bolso por equipamentos militares, ou seja, colete à prova de bala. A Rússia não tinha para dar para eles, então eles estão comprando, né? E a taxa para isso é inflacionada. Tem um colete que é o mais moderno que tem, que chama 6B45, está sendo vendido por 40 mil rublos. Mas o que é 40 mil rublos? Eu falar assim, nem eu vou entender o que é. Mas aproximadamente 640 dólares. Mas para termos de comparação para vocês, eu digo que isso é 3 vezes maior do que em abril, que custava esse mesmo colete 12 mil rublos, ou seja, de 40 para 12 mil, né? Ou seja, custava na época 190 dólares. Eu falei, hoje custa 640 dólares. E os soldados, esses novos, estão pagando por isso. O nível médio de equipamento pessoal dos reservistas recentemente destacados é quase certamente menor do que a já fraca provisão de tropas anteriormente destacadas. Como as autoridades russas empregam práticas discriminatórias, olha, prestem bem atenção nisso, práticas discriminatórias de recrutamento, as minorias étnicas, se veja o crime aí, né, foram desproporcionalmente visadas na campanha de recrutamento. O pessoal vamos dizer, da Rússia, propriamente disso, que é a Rússia que fica na Europa, fugiu, não quis fazer a guerra de Putin, né? E o que ele fez? Por exemplo, tem uma república que chama Buriácia. Então, esse é um exemplo, mas tem outros iguais, né, ou piores. Os ferozes esforços de mobilização de Moscou, ferozes porque eles iam atrás na porrada, atrás dos caras, né? Desculpa falar esse termo, mas é como eles iam atrás deles. Deixaram alguns homens correndo e eles esses mobilizáveis, esses jovens, foram se esconder nas florestas próximas, em um esforço para fugir das autoridades, e eram perseguidos pelas autoridades para isso. Ou seja, quem foi para a linha de frente teve um treinamento muito pequeno, um curto espaço de tempo, isso é praticamente um não treinamento, e foi jogado numa campanha militar, tendo praticamente uma sentença de morte. Isso é uma guerra de um louco, isso é uma guerra de um ditador criminoso, isso é uma guerra de um doente. E o cara não quer reconhecer que ele tem que parar com essa guerra. Essa guerra não leva a nada, essa guerra não leva ninguém a nada, está só fazendo muito sofrimento. E agora está trazendo sofrimento ao povo russo que está protestando. Ao povo russo, inclusive muitos desses protestos não chegam aqui por causa da mão de ferro, da repressão do ditador russo Vladimir Putin, mas estão protestando e não estão felizes. A própria fuga das pessoas que tinham melhores condições de sair da Rússia é uma prova disso, né? Aqueles que moravam próximos às fronteiras, mesmo que não tivessem condições, fugiram a pé. Ou seja, o presidente ditador Vladimir Putin, inclusive, ele determinou uma nova lei, né? e o parlamento russo aprovou, de 10 anos de prisão para quem se negasse, ou desertasse, ou fugisse da mobilização. Aí ficou aquela dúvida nos prováveis soldados, ou morrer na Ucrânia, ou ficar 10 anos na cadeia. Acho que muita gente escolheu ficar os 10 anos na cadeia.
Embora que não há uma... E quando as pessoas são presas, elas são levadas ao juiz, o próprio juiz faz essa pergunta: você quer ficar 10 anos preso ou você quer ir lutar na Ucrânia? Ele não fala morrer, né? Ele lutar na Ucrânia. Tem muita gente que está querendo ficar preso, opta por isso na frente do juiz. Ou seja, a Rússia está mal. A Rússia efetivamente está sendo destruída pela Ucrânia. Porque isso que está acontecendo, ninguém esperava, o Putin não esperava, os mais chegados a ele não esperavam. E isso aí está levando ao exército russo a se esfacelar. Ele não tem mais gente para mandar. Como é que ele se autodenominava com arrogância que é o segundo maior exército do mundo? Nunca foi, nunca será. Né? Ele é fraco, mais fraco que muitos exércitos considerados fracos. Está sendo destroçado por equipamento dos países civilizados ocidentais, por soldados ucranianos bem treinados pela Inglaterra, pelo Canadá, pelos Estados Unidos, pela França, etc. E não tem mais para onde correr. Né? Ele não sabe mais o que fazer. Putin dizem que está numa tensão muito grande, estoura facilmente, grita facilmente com as pessoas, porque, de fato, a situação para ele está mais ou menos o seguinte: se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Ou o inverso, né? Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Quero começar contando para vocês um fato muito importante, que vocês, aqueles que assistiram o meu vídeo sobre a mobilização que o grupo Wagner, em nome da Rússia, em nome do ditador Vladimir Putin, estava fazendo nos presídios. Começando nos presídios com criminosos de São Petersburgo, que é a localidade onde nasceu o Putin. Não sei se é coincidência ou porque criminoso manda buscar criminosos na sua terra. Mas fica essa brincadeira, essa anedota, né? Que eu contei aqui, esse humor negro. Mas vamos ver. Eles mandaram 500 desses homens, desses presidiários, para o fronte no leste europeu, não para a região sul de Kherson. E eles, chegando lá, na cidade de Belgorod, onde eles primeiro se posicionaram lá, é do lado russo, antes de chegarem na fronteira. Então, na primeira noite que eles pernoitaram lá, dos 500, 300 desertaram, fugiram e levaram suas armas, todo o seu equipamento, né? Levaram tudo. Porque esses bandidos não compram os coletes, não compram o armamento como compram esses mobilizáveis civis. Então, aquilo que eles ganharam do governo russo, eles levaram embora. Ficaram 200. Até o fim da semana, os outros 200 seguiram o mesmo exemplo e negaram-se a ir para a frente de batalha. Negaram-se a ir para a frente de batalha e ninguém quis peitar os caras e os caras foram embora. Então, essa é um fracasso já na mobilização criminal, né? O Putin não queria envolver a nação na guerra, porque é uma guerra particular dele, uma guerra feita de mentiras sobre a história da Ucrânia, né? A Ucrânia, que é a mãe da Rússia, né? A mãe e pai da Rússia, e ele dizia sempre o contrário, ele diz o contrário. É a tática da desinformação, é a tática da KGB da mentira, né? É a tática soviética de Stalin, é a tática nazista de Hitler, fascista de Mussolini, ou seja, sempre mentir, 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 como dizia Goebbels, né? Que era fazia o marketing do Hitler, o secretário de imprensa do Hitler. E ele dizia: uma mentira falada 1000 vezes acaba virando verdade. Então é isso que eles fazem. Mas o mundo não entrou nessa. Ele ficou sozinho, com o exército esfacelado, sem aliados significativos, né? A China não considera que seja aliada dele, nem a China se considera, até agora não ajudou positivamente em nada, a Índia também não, e o resto são países que não têm a mesma expressão política, econômica e militar que possam ajudá-lo. A própria Bielorrússia, que está ali do lado, não quer entrar na guerra. Relutou, o Putin já pediu, já exigiu, e o ditador do país vizinho, Alexander Lukashenko, não entrou. Então, essa guerra já está perdida para a Rússia. Putin não quer enxergar isso. Está fazendo ameaça. Sabe que seu exército é fraco. Sabe que não conseguiu sucesso na mobilização. Ele achou que teria o respaldo,
o apoio, a vibração do povo russo para ir para a guerra, mas não tem. Ele tem o apoio daquela quadrilha que está com ele no Kremlin, né? Ele tem o apoio da imprensa oficial e não de toda, que já estão criticando ele, alguns repórteres. Então, ele não tem mais para onde ir. Ele deveria dar um jeito de entregar o que é da Ucrânia e terminar essa guerra. E tentar sair por cima, embora que nessa altura ele sabe que é difícil sair por cima. O Ocidente e a Ucrânia vão querer julgá-lo, vão querer condená-lo pelos crimes de guerra que ele cometeu, tal como Hitler cometeu crimes de guerra, tal como Stalin, que não foi julgado, mas acredito que ele não terá o mesmo destino de Stalin, porque Stalin lutou ao lado do Ocidente contra Hitler. Então deram uma colherzinha de chá para ele. Agora, Putin está contra o mundo. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo até aqui. Tenho certeza que vocês gostaram. Por favor, dá o like, tá? Gostei lá, o dedinho positivo. Ajude o canal a crescer inscrevendo-se no canal. Preciso de você. E também peço a vocês que compartilhem com suas redes sociais. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Paz e bem.